Olá, alunos, tudo bem? No vídeo passado nós falamos sobre concordância nominal e agora vamos falar sobre concordância verbal. Você que não fez a atividade do vídeo anterior, aproveite este vídeo e faça também. E mande nos comentários, porque a sua participação é muito importante. Porque quando você participa, eu estou sabendo se você aprendeu ou não, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. No vídeo anterior, falamos sobre concordância nominal, que é a concordância em gênero e número que ocorre entre os substantivos e as palavras que o acompanham. E o que é concordância verbal? A concordância ela é verbal quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito em número e pessoa. Vejamos o exemplo a seguir. Nós fomos estudar na casa de Sabrina. Quem é o sujeito? Nós. O verbo? Fomos. Veja que o verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito. Quando colocamos nós foi estudar na casa de Sabrina, que não é correto, vejamos que o verbo ele não está flexionado ao sujeito. Então, para haver uma concordância, é necessário que o verbo ele se flexione ao sujeito, ok? Vamos ver outro exemplo. A criança gosta de jogar videogame. Quem é o sujeito? A criança. Quem é o verbo? Gosta. Observe novamente que o verbo ele se flexiona para concordar com o sujeito. Nós vimos o incêndio. Não poderíamos colocar nós viu o incêndio, porque o verbo não estaria se flexionando ao sujeito. Então, colocamos nós vimos o incêndio. Vamos falar agora também sobre um pouquinho sobre sujeito composto. O que é sujeito composto? É quando ele possui de dois a mais núcleos. Vamos para o exemplo. Paulo e Ruth estão viajando. Quem é o primeiro núcleo? Paulo. O segundo, Ruth. Então, Paulo e Ruth são os núcleos. Estão, o verbo, ele está se flexionando ao sujeito Paulo e Ruth. Observe que ele foi para o plural. Por quê? Porque, como se trata de dois núcleos, então é necessário que ele vá para o plural para concordar com o sujeito, ok? Ela e ele estão viajando. Também está correto, porque está se tratando de duas pessoas, então são dois núcleos. Estão viajando, ok? Também temos casos especiais, como vamos primeiro observar o primeiro caso. Exemplo: parte de, uma porção de, metade de, a maior parte de, a maioria de, grande parte de, seguido de um substantivo ou pronome no plural. O verbo pode ficar tanto no singular quanto também no plural. Vamos ver um exemplo. A maioria das pessoas sabe disso. Veja que maioria está no singular e concordo com sabe, que também está no singular. Mas também poderíamos colocar a maioria das pessoas sabem disso, onde o substantivo pessoas estaria também concordando com o verbo sabem. A maioria das pessoas sabem disso. Podemos perceber que o verbo sabem concorda com o substantivo pessoas, ok? Vamos para o segundo caso. Cerca de, menos de, perto de, mais de, seguido do numeral e substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Exemplo A. Cerca de 1.000 pessoas participaram da manifestação. B. Mais de um aluno terminou a prova. Na frase A, temos o numeral 1.000 e a seguir temos o substantivo pessoas. Neste caso, o verbo concorda com o substantivo pessoas. Pessoas é o substantivo e está no plural, e participar o verbo que deverá também concordar no plural. Vamos para a frase B. Mais de um aluno terminou a prova. Temos o numeral um, seguido do substantivo aluno, que concorda com o verbo terminou. O substantivo aluno está no singular e o verbo terminou também está no singular e deverá concordar com o sujeito. No terceiro caso, porcentagem seguido de substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Exemplo: 25% do orçamento do país deve destinar-se à educação.
O substantivo é orçamento, que está no singular, e o verbo deve, que também está no singular. Agora vamos para o quarto. Os verbos impessoais, que são usados na terceira pessoa do singular. Exemplo: haver, no sentido de existir, há alunos na sala. E fazer, indicando o tempo. Faz 10 anos que não a vejo. E não fazem 10 anos que não a vejo. É faz na terceira pessoa do singular. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijo no coração e até a próxima.